pré-candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, anda fazendo acenos ao mercado. Uma reportagem da Folha hoje informa que o ex-ministro participou de uma reunião com cerca de 70 clientes da corretora XP Investimentos. Ciro teria pedido a confiança dos presentes e garantido que não haverá surpresas em seu governo se ele for eleito. Segundo relatos, o pedetista tentou desfazer sua imagem de agressivo e também explosivo. Para isso, ele mostrou seu lado ponderado e defendeu, por exemplo, o respeito a contratos. Admitiu ainda, em outro momento, que a crise fiscal existe e é grave. O Andreasa, começo com você. Quais as chances aí do Ciro conseguir conquistar o mercado? O que você achou dessa fala aí, enfim, aos investidores? Pelo que a gente viu aqui na entrevista, né? E aliás, vocês viram, né? Continua repercutindo muito ainda o que ele nos falou aqui na entrevista para o Jornal da Manhã. Vai lá, Andreasa. Não, eu acho incrível quando um sujeito fala como se fosse uma qualidade, né? Como se fosse assim uma coisa extraordinária. Vou respeitar os contratos. O cara quer ser presidente da República e está falando em respeito ao contrato, como se não fosse obrigação de qualquer um. Contrato é contrato. Respeita. Se você assume a presidência da República, herdando os contratos que não são do governo anterior. Dane-se o governo anterior, são do Estado brasileiro. Contratos são para ser respeitados. Que qualidade é essa que o sujeito vem apresentar? O mercado financeiro opera com um conceito com o qual eu trabalho, que é a virtude da possibilidade, Patrick Santos. Então, o Ciro Gomes é hoje, de fato, uma possibilidade. Tem chances de ir ao segundo turno. Se a estratégia lulista não der certo, é o Ciro que vai representar a esquerda no segundo turno. E aí, o mercado, que lida muito com especulação, com volatilidade, começa a procurar virtudes nessa possibilidade. Começa a procurar virtudes onde não há. Começa a procurar quem é que está assessorando economicamente esse sujeito, a interlocução é frequente, ele escuta esse economista ou esses economistas são sérios, têm ascendência sobre o candidato. Isso acontece com Jair Bolsonaro também. O nosso Paulo Guedes é uma das âncoras da virtude da possibilidade bolsonarista. Mas o mercado acredita mais no Bolsonaro do que no Ciro, acredite. Pera. Pois é, o mercado hoje em dia acredita tanto mais na vitória do Bolsonaro quanto do Ciro, quanto acha que ele seria um solavanco menor para a economia uma vez eleito, Patrick. Seja porque ele tem o Paulo Guedes juntamente com ele, seja porque ele não tem dado declarações tão bombásticas na economia quanto o Ciro. Então não adianta ele se apresentar diante de um grupo de investidores e dizer que não haverá surpresas, porque ele já endereçou essas surpresas, para usar o jargão anglicista. Ele já disse que vai expropriar, ele usou o termo expropriar poços de petróleo. Ele disse que vai mudar o pagamento da dívida e não conseguiu explicar em que bases fará isso, como ele vai repactuar isso. Ele disse que vai fazer uma reforma da Previdência por meio de um referendo, mudando o sistema de contribuição para um de capitalização. Então, são mudanças, são solavancos. Cada um desses equivale a um solavanco de uma carreta no meio de uma estrada. Então, hoje o mercado precifica muito mais o Ciro, até mesmo do que o Bolsonaro. Ele aproveitou esse encontro com investidores para fazer juras de desculpas ao DEM. Diz que o DEM que encaminha ali uma lista das pessoas a quem ele deve pedir desculpas, que ele assim o fará. Não sei se ele está disposto a incluir o Fernando Holliday também nessa lista, que é do DEM e que é um desafeto recente, né? Que ele comprou inclusive aqui neste estúdio da Jovem Pan. Ô Madu, você acha que o Ciro conseguiu convencer alguém lá da XP nesse encontro ontem? Só se tiver alguém bobo ali. Acredito que bobo ninguém tem, né? Ali não tinha bobo. Só acho o seguinte, por já ter até trabalhado da área, eu acho o seguinte, que o mercado entende mercado. O mercado não entende de política, né? Nem quer entender. Quando se mete em política, fala bobagem.
Ele quer, na verdade, aproveitar esse período pré-eleitoral para dar um espaço para que os pré-candidatos possam, digamos assim, fazer um discurso sincero, né, do que pretendem, caso sejam eleitos, uma vez que depois que começa a campanha de verdade, né, aí começa o MMA, né, o telequete, o vale tudo eleitoral, né, aquela velha história, né, esqueçam o que eu disse, que também é uma meia-verdade. É difícil você, toda vez que eu vejo o Ciro Gomes, eu lembro daquela história do escorpião e do sapo, né? Que o escorpião que pede para o sapo atravessar a ilha e o rio. Eu acho que esse é o tipo de encontro inútil, porque todos os pré-candidatos vão ao encontro dessas plateias já com o discurso pronto. Eles já vão falar o que essas pessoas querem ouvir. E as pessoas fingem que acreditam e assim passa-se o tempo, né? E gasta-se o tempo para quem tem tempo para gastar.